Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 16 de maio de 2014. Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. Em São Paulo, são pontualmente 10 horas, horário de Brasília. Só lembrando aos internautas que a enquete estará no ar a partir no período da tarde de hoje. Vote, escolha o seu tema. O tema de hoje é o tema que você escolheu. Oratória. Você tem medo de falar em público? Oratória é só falar em público? Tudo isso nós vamos ficar sabendo através do nosso convidado de hoje. Professor, conferencista, escritor, jornalista, advogado e conselheiro da OAB São Paulo. Foi governador de elo internacional da Comunidade Lusíada, presidente da Associação Paulista de Imprensa, da Sociedade Amigos da Cidade, instituição fundada em 1934, titular da cadeira número 38 da Academia Cristã de Letras, membro do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, consultor do programa Jovem Pan no Mundo da Bola, pela Jovem Pan AM. Condecorações, recebeu 10 medalhas, dentre elas Marinha, Exército, Força Aérea, Judiciário Militar da União, Polícia Militar, Veteranos de 32 e Rotary Internacional. Autor dos livros Falar Bem é Bem Fácil, Como Promover Eventos, Cerimonial e Protocolo na Prática, é o que diz este livro. Iluminação Interior, que fala sobre mensagem e temas para meditar. Inspiração, boas dicas para boas falas. Mostrando a língua e homens são de Marte, mulheres são de morte. Olha que tema engraçado, interessante. E o nosso convidado é João Batista Oliveira, que a partir deste momento vou pedir licença para chamá-lo como ele é conhecido no meio, no nosso meio, de JB Oliveira, do qual eu agradeço em nome do nobre presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto, pela presença, está disponibilizando todo o seu conhecimento a todos nós, corretores brasileiros. JB, muito obrigado e bom dia por sua presença na edição do Cresce Esclarece. Bom dia, Gilberto. É uma grande satisfação estar aqui com você e, por seu intermédio, atingir os amigos corretores de imóveis. É uma grande satisfação voltar a esse canal. Já estive aqui através de palestras que fiz na Quarta Nobre. Volto com muita satisfação e estou à disposição de vocês. Olha, o JB tem até uma voz bonita, né? Uma voz de locutor. E eu nem me desculpei, eu resumi o currículo do JB, porque se eu fosse ler, eu estava até brincando com ele, nós iríamos levar o programa todo. Olha, para vocês verem, essa folha aqui de A4, vocês conseguem ver, olha, não dá para a gente ir, né? Senão vocês vão ficar sem saber sobre o tema. Então, com a sua permissão, eu dei uma resumida no currículo. E as perguntas já estão abertas. Você tem alguma dúvida? Você tem medo de falar em público? O que é oratória? Então, mande a sua pergunta para que o JB possa lhe dar a dica, lhe responder, te orientar melhor. E para a gente começar, eu vou fazer a minha primeira pergunta. JB, saber se comunicar é um dos requisitos básicos para se destacar, é isto? Exatamente. Com muita razão, com muita propriedade, o velho guerreiro Chacrinha disse certa feita: quem não se comunica, se trumbica. Eu prefiro inverter e dizer que quem se comunica não se trumbica, porque os nossos problemas, em sua grande maioria, são resolvidos através da boa comunicação, através da exposição clara de ideias, através da contra-argumentação em relação a objeções. Isto esclarece as nossas dúvidas. Noam Chomsky, que é uma fera na área de comunicação, diz que o ser humano é um animal linguístico. Tudo aquilo que ele faz passa pela linguagem. Então é importante dominar a linguagem. E uma pergunta que está correlata a esta: oratória
É só para falar em público? Há quem imagine que sim. E aí diz, eu não preciso conhecer oratória, não sou candidato, não vou falar para grandes multidões. Lê do engano. Oratória é toda a comunicação falada. A origem da palavra é o latim os oris, que significa boca. Logo, oratória é toda a comunicação em que usamos a boca. Mesmo a comunicação dialogada, ela é oratória e para ela ser eficaz, ela exige que nós obedeçamos a determinadas regras e a determinados princípios. Então, a oratória, uma pessoa profissionalmente que se destaca, é porque ela tem uma boa oratória? Provavelmente. Eu não vou responder, eu vou deixar que Rui Barbosa responda. E ele diz que todos os grandes vultos da pátria, os construtores de civilizações, os homens que deixaram registro, foram grandes oradores. Olha, tá vendo? Vamos ver aqui uma outra questão. Maneira correta, postura corporal, gesto. Eu estou fazendo, por exemplo, num púlpito, fazendo lá, falando com o público. A minha maneira de olhar para esse público, tudo isso tem uma maneira correta. Como é que seria, JB? É uma pergunta que exige algum tempo para responder, ou talvez Fique à até... vontade, por favor. Obrigado. Ou talvez até a consulta a um dos meus livros, que é este aqui. Estão vendo? Dá para ler? Aí está, Boas Dicas para Boas Falas. São 14 dicas bem pontuais sobre como falar bem, como ter boas falas. E aí nós vamos trazer o registro de um estudo desenvolvido já há bastante tempo por dois pesquisadores americanos, Mehrabian e Ferris. E eles dizem que em uma comunicação nós temos 3 elementos contribuindo. O primeiro deles é a palavra. O segundo é a inflexão de voz. O terceiro é a linguagem corporal. E aí ele dá qual é a percentuagem ou porcentuagem de participação de cada elemento. A palavra contribui com apenas 7%. E algumas pessoas dizem 7%. Mas logo você, JB, que teve um programa por 12 anos na Rádio Mundial intitulado O Poder da Palavra? Sim, eu estou me referindo à palavra pura, sozinha, solta. Ela tem 7%. Se eu falar de maneira sem ânimo, sem disposição, sem inflexão, eu estou usando 7% do potencial da fala. Quando nós agregamos inflexão de voz, interpretação do que estamos falando, com as ênfases necessárias, às vezes elevando a voz, às vezes diminuindo, às vezes falando rapidamente para até transmitir a ideia de movimento, de fuga, e às vezes falando lentamente, silabicamente, para acentuar uma ideia, eu estou usando inflexão de voz. Eu aumento em 38%. E quando eu uso a linguagem corporal, que é um conjunto de fatores, aparência pessoal, o cuidado com os cabelos, com a roupa, com as cores, a postura, a gesticulação, a expressão fisionômica, esse conjunto responde por 55% da comunicação. E a outra pergunta que você faz, como olhar? Há pessoas que olham para uma pessoa só no auditório. Isso faz com que dê pouca atenção às demais. E às vezes constrange a pessoa para quem está olhando o tempo todo. Há pessoas que olham para o chão, há pessoas que olham para o teto, há pessoas que olham para o vazio. Tudo isso é vício que tem que ser combatido. Ao falar para um auditório, nós devemos fazer com que o nosso olhar perpasse por todas as pessoas, as que estão à nossa esquerda, à nossa direita, à frente, ao fundo, ao meio, fazer com que o nosso olhar passe por todas elas, repouse sobre todas elas, dando-lhes a atenção que merecem. Interessante, hein? Bastante novidade para nós que somos
praticamente leigo no assunto, né? E cometemos erros cotidianos, às vezes até erros absurdos. Será que não, JB? Cometemos. Cometemos porque não prestamos atenção. Se uma pessoa usar a lógica e o bom senso, ela vai falar bem. Mas às vezes nós abrimos mão disso. Quem não sabe, por exemplo, que ao falar com uma pessoa, você deve olhar para essa pessoa, olhar nos olhos da pessoa. Porque quando você não faz isto, você não traduz confiança, firmeza, segurança. E nós deixamos de fazer isto. Ora, em um auditório, nós temos muitas pessoas. Se nós olharmos para uma apenas, nós estamos desconsiderando as demais. Então devemos olhar para todas e, com isto, mostrar para com todas respeito e atenção. Não fixe os olhos apenas em um lado do auditório. Não deixe o olhar perdido no vazio. Transmite um desinteresse que não ajuda em nada a comunicação. Olhe para todos. JB, se eu for convidado para um evento e vão me dar a palavra, então eu vou ser um orador. Eu posso confiar na minha memória? O que é bom eu fazer? Se você for um orador muito experiente, acostumado a falar nessas situações, calejado nas lides da comunicação, você até pode fazer isto, confiar na memória. Se não, tenha um roteirozinho. Anote os pontos principais e deixe-os à sua disposição para o caso de a memória falhar. E você vai então consultar esta anotação. Decorar não. Porque aí, se houver uma falha da memória, a coisa vai ser pior, vai ser mais dramática. Se é tudo decoradinho, de repente você esqueceu uma palavra, você desestruturou toda a comunicação. Quando você tem pontos-chave anotados, você sabe por onde andar, mas sem a preocupação de decoreba, de decorar. Agora, uma coisa que você deve fazer: preparar-se para falar. Não vá falar sem estar preparado. Adquira a certeza daquilo que você vai falar. Procure conhecer o ambiente, as pessoas, o tema, a expectativa das pessoas. Prepare-se também para alguma eventual pergunta, porque pode vir. Às vezes eu conto uma historinha. Um professor universitário que fazia muitas palestras sobre o mesmo tema e era sempre conduzido pelo mesmo motorista. Um dia o motorista disse: professor, eu já ouvi tantas vezes a sua conferência que eu sou capaz de fazê-la. Disse: não diga, então a próxima você vai fazer. Na próxima oportunidade, o professor se colocou como motorista, de cap e tudo mais, dirigindo o carro, e o motorista no banco de trás como professor. Chegaram, ele foi apresentado, fez a sua palestra, realmente ele sabia tudo, de fio a pavio. Terminou, foi aplaudido de pé. Aí vem uma pergunta. E uma pergunta daquelas. Com muita tranquilidade, ele disse: a resposta a essa pergunta é tão simples que eu não vou dá-la. Quem vai dar a resposta é o meu motorista. Uma coisa que você deve fazer é estar preparado para algumas situações críticas. Essa foi boa, hein, gente? Essa foi de bandeja pra gente, hein? Uma pessoa que fala rápido, uma outra pausadamente, uma terceira calmamente, sem pausa, né? Quem prende mais a atenção do público, ou está tudo errado esta questão? Não, eu não diria que está tudo errado. Eu diria que está tudo, para usar uma expressão conhecida, tudo junto e misturado. Porque se você falar de um estilo só, num estilo só, poderá se tornar alguma coisa até mesmo cansativa. A oratória se compõe de apenas 2 elementos: eloquência, que é quantidade de palavras, e retórica, que é a arte de conduzir as palavras. E a retórica diz que às vezes nós devemos falar mais alto, até para chamar a atenção. Às vezes mais baixo, às vezes rapidamente, às vezes lentamente. Aí há um outro fator imbricado, que é o caso dos canais neurolinguísticos de comunicação.
Todos nós temos 3 canais neurolinguísticos: o visual, o auditivo e o sinestésico. Quando a pessoa é essencialmente visual, ela tende a falar muito depressa, porque a captação pelos olhos, que é o seu canal preferencial, é muito rápida. Então, às vezes, aquela pessoa que fala tão depressa dá a impressão que está correndo atrás de um trem em movimento, não pode perder esse trem de jeito nenhum. Imagine essa pessoa dando uma palestra ao longo de meia hora, 1 hora, com instruções e informações técnicas, como é que fica aquele que está ouvindo? Complicou. Outro é o sinestésico, que fala mais movido pelas emoções, pelos sentimentos, até pelos sentidos de tato, de olfato, de audição, de emoção da alma. E aí ele tende a falar mais lentamente, fazendo longas pausas entre uma palavra e outra. Isto também é terrível, porque cansa quem está ouvindo e dá até uma angústia se quem está ouvindo é um visual. O auditivo fica entre os dois e caracteriza-se por gostar de informações técnicas, informações precisas, números e boa colocação de voz. Resumo disto: se você é essencialmente visual e fala muito depressa, aqueles que são visuais vão adorar. Ótimo, já liquida o assunto e acabou. Mas o sinestésico vai estar ainda no bom dia. Se você é sinestésico e fala muito lentamente, os sinestésicos vão adorar. Que ótimo! Assim que se fala. Para que pressa? Mas os visuais vão estar com a sensação de que se sentaram no formigueiro. Não para, não aguenta. Resultado: nem tão rápido, nem tão lento. E com dados, com informações, com números. Às vezes você vai ter que falar rapidamente, por um instante. Às vezes lentamente, por um instante. Os latinos diziam: in medio virtus est. A virtude está no meio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas saber quando falar rápido, quando falar lento, quando elevar a voz, quando diminuí-la, de tal maneira que esse conjunto mantenha a sua comunicação viva, dinâmica, agradável. Muito bem. As perguntas estão abertas. Se que é novidade, nós estamos aprendendo bastante com o tema de hoje. Mas se você tiver uma dúvida, nos encaminhe. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu acho que vai servir para muitos de vocês que nos acompanham. Ao ser chamado para compor a mesa dos trabalhos em um evento, às vezes nós acreditamos que vamos só compor a mesa. De repente, alguém lhe convida para falar. Qual é a dica? Como é que eu vou me sair bem nessa questão? Pois é. Você está dando uma situação que o meu amigo, o Brigadeiro Azevedo, chama de pane a baixa altura. Não, a pane, a altura é baixa, você não tem muita coisa que fazer. Primeira situação: esteja sempre preparado para falar alguma coisa. Segunda observação, que está até no meu livro, Boas Dicas para Boas Falas. Essa história de discurso de improviso, de fala de improviso, não existe. Não existe improviso? Não. Existe imprevisão. Ou seja, não estava prevista a sua fala. Improviso quer dizer sem provisão, sem recursos. Isso não é verdade, porque dificilmente vão pedir a você que fale sobre um assunto que não seja do seu conhecimento. Se você é advogado, sobre leis; se você é médico, sobre medicina; se você é professor, sobre a área do magistério; se você é corretor de imóveis, sobre aquilo da sua área de atividade. Então, a provisão você tem, está aqui. Você não tem a previsão, não estava preparado para falar. Nesse instante, então, você vai fazer o seguinte: vai recorrer à provisão de conhecimentos que você tem. Volto a dizer, ninguém vai pedir a um advogado que fale sobre física quântica.
nem sobre medicina ortomolecular, não é a área dele. Se pedirem a você para que fale, vão pedir para que fale sobre alguma coisa de que você tenha conhecimento técnico, profissional, social. Apenas você não estava preparado para falar. O nosso cérebro é muito rápido. Numa situação dessa, você pode até ganhar um tempinho dizendo, mas logo eu devo falar? Imagine, está aqui o doutor Gilberto Yogi, ele pode falar muito melhor do que eu. Se colar, vão dizer, tem razão, então o doutor Gilberto vai falar. Mas eles podem dizer, sim, Gilberto vai falar também, mas agora eu quero ouvir a sua palavra. Ora, a expressão popular diz que enquanto o chicote sobe e desce, o lombo descansa. Enquanto você fez esse exercício de transferência do abacaxi, você deu tempo ao seu cérebro para raciocinar. Eu vou falar sobre o quê? E aí faça o seguinte, não queira esgotar o universo de conhecimentos. Não queira falar sobre tudo. Eleja uma tese que seja importante e pertinente e fale sobre ela. E para isto, alinhe os seus conhecimentos em 3, 4 ou 5 itens. Eu vou começar falando sobre isto, eu vou desenvolver sobre isso e eu vou terminar sobre isso. Isto você faz num instante, num átimo de minuto, você é capaz de fazer isto e satisfazer a situação com brilhantismo. A mente humana é muito rápida. Tempo. Existe um tempo, qual seria assim, o tempo ideal nessas ocasiões aí de surpresa? O tempo é variável. Há situações em que você tem bastante tempo. Por exemplo, eu sou conferencista da ADESC, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Eu tenho 1 hora para falar, depois um intervalo de 20 minutos e 1 hora para debates. É esta a situação. Eu também costumo falar em Rotary. Rotary tem apenas 15 minutos para você falar. E às vezes você tem apenas 3 a 5 minutos. A minha participação no programa do meu querido amigo Flávio Prado, Jovem Pan no Mundo da Bola, é uma participação rápida. Talvez 3, 4, 5 minutos. E aí alguém poderá perguntar, mas dá para falar alguma coisa em 3 a 5 minutos? Dá. Observe que um comercial de rádio ou de televisão normalmente tem apenas 30 segundos, ou seja, meio minuto. Mas o que fazem no rádio e na televisão? Sabem que o tempo é valiosíssimo. Então cortam tudo aquilo que é dispensável, que é supérfluo, que é redundante e vão à essência. E em apenas meio minuto transmitem uma mensagem poderosa, vigorosa. O tempo vai ser determinado pela circunstância. Mas faça uma coisa, respeite o tempo que lhe foi dado, religiosamente. Se foi 30 minutos, use 30 minutos. De preferência, 27 ou 28. Se foi 5 minutos, use 5 minutos. De preferência, 4,5. Boa dica. Já estamos recebendo elogios aqui do meu amigo Alberico, lá de Presidente Prudente. Minha terra natal. Um abraço aí aos prudentinos. Olha, ele diz aqui, parabéns, excelente palestra, extremamente útil para a nossa classe. E nós temos uma pergunta do Novaes, de São José do Rio Preto. Existe algum segredo especial para falar em público? Tem uma dica legal para dar para ele, por Novaes de Rio Preto? Novaes, a dica é, em essência, uma frase que eu uso nos meus cursos de oratória. É esta: antes de ligar a boca, ligue o cérebro. Em qualquer situação, nós temos que cuidar daquilo que falamos. Essa história de dizer eu falei sem pensar não é verdade, porque nós pensamos tudo aquilo que falamos. É que o nosso pensamento é muito mais rápido do que a nossa fala.
ele age e processa rapidamente as ideias. Se eu disser agora, menino, sapato, bolsa, amanhã, terno, parece que eu não pensei, mas eu pensei. Cada uma dessas palavras foi pensada rapidamente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me educar, eu tenho que me disciplinar para usar o meu cérebro antes de ligar a minha boca. Há situações em que a pessoa mostra que não usou corretamente o cérebro. E aí é tarde demais para voltar atrás. As palavras ditas não podem retornar à boca de quem as proferiu, até porque depois de proferidas, elas não pertencem mais a você, pertencem a quem as ouviu. Felizardo de Ribeirão Preto, ele faz uma colocação aqui que eu achei interessante, né? Ele está falando com um determinado cliente que tem problema de audição. Para essa pessoa entender, ele deve falar alto, e às vezes, dependendo do ambiente, não fica legal, né? Se for uma conversa dialogada, você vai falar alto. Eu estive na semana passada visitando um querido amigo que está com quase 90 anos. Eu comecei a falar, disse um instantinho, estou sem meu aparelho. Foi lá, colocou o aparelho e aí eu pude falar normalmente. Mas quando falamos em Presidente Prudente, eu lembrei do meu amigo Hélio Atia, amigo de longa data, que era da Rádio Comercial de Presidente Prudente. E lá ficava também o representante do estado de São Paulo, do Estadão. E a mesa do meu amigo Hélio era a primeira, ou seja, você subia uma longa escada, fazia uma volta para entrar pela sala e a primeira mesa era do Hélio Atia. E a pessoa vinha às vezes falar com Adelmo, que era o representante do Estadão, o correspondente do Estadão. E o Hélio Atia era um tremendo gozador. A pessoa chegava e dizia, o senhor quer o senhor Adelmo Reis Vanali? E ele dizia, não. O senhor Adelmo é aquele senhor lá no fundo, aquele senhor claro, mas fale alto porque ele é surdo. E aí a pessoa chegava lá e dizia, seu Adelmo, eu vim aqui falar com o senhor. Ele disse, pode parar. Aquele turco sem vergonha lá na frente disse que eu sou surdo. Surda é a avó dele, pode falar normalmente. Ou seja, nós temos que respeitar a capacidade auditiva do nosso interlocutor e saber que à medida que os anos vão passando, a acuidade auditiva vai diminuindo. E algumas pessoas são muito vaidosas, não querem usar o aparelho de surdez, e aí complica. Vou contar mais um casinho. O senhor de certa idade procurou o médico e disse, doutor, eu acho que a minha mulher está ficando surda, mas eu não quero ofendê-la, como eu faria? E o médico disse, é muito simples. Uma hora que ela esteja distraída, você vem por trás e faz uma pergunta a ela, a uns 3 metros, depois você se aproxima, para sentir se ela está ou não perdendo a capacidade auditiva. Ele fez isso. Chegou em casa, entrou, a mulher estava na cozinha, de costas, cuidando do fogão. Ele disse, o que teremos para o jantar? Nada. Ele chegou mais perto e disse, o que vamos ter para o jantar? Nada. Ele chegou bem pertinho e disse mais alto, o que vamos ter para o jantar? E ela disse, frango com quiabo, eu já falei 3 vezes. Então, às vezes, a deficiência não é do interlocutor, é sua. Muito bem. Nós já estamos quase chegando, nós estamos chegando no final do nosso programa. Que pena. E eu, normalmente, costumo colocar o nosso convidado numa saia justa, com todo respeito, mas o tema é maravilhoso, JB. Eu lhe pergunto, para ficar claro aos internautas que estou vendo, está chegando muita pergunta, nós não vamos ter tempo de responder todas. Será que, de acordo com a sua agenda, que eu sei que é complicadíssima, teria condições de retornar na próxima sexta-feira?
Olha que saia justa, hein? É mais justa ainda porque a pessoa que usa saia justa, que é a minha secretária, não está aqui agora para me dizer como está a agenda. Se a minha agenda estiver aberta ainda, virei com muito prazer. Eu tenho muito respeito para com a categoria dos corretores de imóveis, porque aquilo que eles fazem é um serviço de alto valor para a sociedade. Eles facilitam o exercício de uma das coisas que o brasileiro mais sonha, que é adquirir o seu imóvel, que é ter o seu teto. E é tão difícil conseguir isto. E aí vem um profissional e se coloca como o intermediário ideal para isto, como a solução, como uma ponte entre dois pontos. E por isso o meu respeito. Se a minha agenda estiver ainda liberada, virei. Muito bem, então nós ficamos dependentes da agenda do JB, porque não vai dar para responder todas as perguntas, mas eu vou tecer um comentário aqui, que nós temos aqui, pergunta aqui do Adriano Ribeiro de São Carlos, Cláudio Catani Beretta de Taboão da Serra, Alaine de São Paulo, do Alberi que nós falamos, e como já estamos com o nosso tempo praticamente estourando, eu já queria agradecer os internautas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, antes de finalizar com o JB. América do Paraná, Araraquara, forte abraço, hein? Atibaia, Barueri, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Catanduva, Cosmópolis, Curitiba, no Paraná, Guaraci, Guarujá, Irapuã, Jaguariúna, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Mauá, Mojimirim, Osasco, Piracicaba, Pirassununga, Praia Grande, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, muitos colegas aqui de São Paulo, Sete Lagoas, em Minas Gerais, Tatuí, Taubaté, Várzea Paulista. Então, agradeço antecipadamente vocês que nos acompanham e vamos ver a possibilidade da agenda do JB estar retornando na próxima sexta-feira ou na outra sexta-feira para nos dar mais dicas, porque não consegui chegar nem na metade das minhas perguntas. Então, na edição de hoje, JB, o nosso muito obrigado e a palavra fica aberta para alguma dica que julgar necessário aos nossos internautas de hoje. Meus caros internautas, eu faço um convite, um agradecimento primeiro por terem nos honrado com a audiência. Visitem o meu site, lá algumas perguntas e também alguns vídeos mostrando técnicas de comunicação, entrevistas e tudo mais. Ficarei muito honrado com a visita de vocês e com a opinião de vocês. Podem mandar e eu responderei e mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Nós é que agradecemos em nome de todos os nossos internautas que estão nos acompanhando nesta manhã. Nós é que agradecemos a sua presença, essas dicas maravilhosas. Eu mesmo aprendi muito. Vou procurar errar menos aqui no programa a partir de agora, ok? E vocês que vão trabalhar no final de semana, quero desejar bons negócios, um final de semana maravilhoso e tenha uma sexta-feira gratificante, mas eu espero você na próxima sexta-feira. Tchau!